O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de uma investigação sobre a suspeita de novos vazamentos de informações do inquérito que apura a atuação de Lulinha. A medida foi tomada após a divulgação de mensagens e documentos que fazem parte da investigação. Mendonça quer apurar como o material que estava sob sigilo chegou ao conhecimento da imprensa e se houve violação do sigilo judicial. Ludmila Lins Grilo, você acredita que o Mendonça ele pode estar buscando realmente entender o que aconteceu ou ele pode estar sendo ameaçado? E o que você pode dizer sobre essa situação que se encontra o ministro? Então, eu penso que, de fato, os vazamentos estão acontecendo. E tanto estão acontecendo que a gente está aqui todo dia citando as falas, descobertas do WhatsApp da Roberta Luxinger e os outros envolvidos. Então, o vazamento, de fato, ele está acontecendo. O que eu queria notar são alguns detalhes aqui que a gente precisa pontuar. Primeiro, o Mendonça, diante disso, ele não pode fingir que isso não está acontecendo. Então, essa decisão dele, antes que alguém aponte o Mendonça como sendo o Mendonça mudou de lado, está atendendo ao pedido do Lulinha, eu não vejo outra decisão possível para o Mendonça dar nesse caso. Se está tendo vazamento, a imprensa está tomando conhecimento, está divulgando, isso significa que o vazamento está acontecendo. Ninguém vai violar, pelo menos o Mendonça não vai violar o sigilo da fonte. Eu dei aqui, acabei de receber a decisão, então não deu para ler com a devida atenção, mas eu dei uma passada de olho, ele menciona rapidamente o sigilo da fonte. Então você não vai, obviamente, violar o jornalista que divulgou aquilo ali. A fonte dele é inviolável. Agora, por outro lado, você pode investigar ali dentro da polícia, dentro do Ministério Público, se tem algum servidor violando o sigilo funcional. Aí é outra coisa, você não vai mexer com o jornalista, você vai mexer com o servidor que deveria guardar sigilo e não está guardando. Agora, uma observação que eu queria fazer é a seguinte: como eu falei ainda há pouco, a própria Luxinger, ela aparentemente já sabia, antes da operação sem desconto, ela já estava sabendo que alguma coisa ia acontecer, ela até mencionou isso, vai acontecer, eu preciso tirar o Fábio daqui, preciso levar o Fábio para fora do país. Então ela aparentemente antes, ela já sabia do que ia acontecer, ou seja, já sabia de alguma investigação sigilosa, tanto que o Lulinha de fato conseguiu se mandar para Madrid. Então existe aí da parte do Lulinha, do pessoal dali, da Luxinger, do Careca, tem aí uma certa esquizofrenia, porque eles se valem aparentemente de informações vazadas para se beneficiarem a eles próprios e ao mesmo tempo eles reclamam dos vazamentos que estão acontecendo para a imprensa. Então o que eles querem é que sim, é que vaze, mas vaze só para eles, para que eles se beneficiem sozinhos daquele vazamento. Ou seja, eles querem que vaze para eles, para que fique ali no segredinho deles. Eles passam a se incomodar com vazamento quando aquilo ali vai a público, porque aí fica ruim para eles, para a imagem deles, vai gerar investigação pública, vai queimar o filme do Lula eleitoralmente, vai ter um monte de consequência. Então a gente precisa fazer essa divisão. Decisão do Mendonça me parece que era a única que poderia ser dada, porque de fato o vazamento está acontecendo. Pergunta, isso poderia anular as provas? A gente sempre ouve o pessoal falando isso, né? O vazamento vai anular as provas. Vazamento é um crime. A pessoa que deveria guardar o sigilo não guardou e vazou para alguém. Agora, as provas, se não houve nenhum problema em como essas provas foram obtidas, se houve uma decisão judicial, mandando apreender, mandando quebrar o sigilo e tudo mais, não tem por que essas provas serem anuladas. Está tudo certo com a prova. A prova está íntegra. A questão é que algum funcionário violou o sigilo funcional. Então, quem vai ter que responder é o funcionário. Isso não vai resvalar, contaminar a prova. A prova está toda certinha por enquanto. Então a gente não pode confundir as duas coisas. Então, a meu ver, o André Mendonça, resumindo, deu a única decisão que poderia ser dada, que é, claro, para descobrir quem é que da polícia, ou algum outro funcionário, ou do MP, está divulgando essas informações.
e, por outro lado, mantendo as provas e prosseguindo com o processo normalmente. Pois é, eu não vi essa preocupação que eles estão tendo quando estavam julgando o golpe, né, a tentativa de golpe do presidente Bolsonaro, e havia vazamentos dia sim, dia também. Não havia nenhum problema nesses vazamentos. Mas agora, quando é relação ao Lulinha, quando é alguma coisa ligada ao presidente Lula, quando é alguém ligado à esquerda, vazamentos viraram algo inaceitável, viraram algo ilegal, viraram algo que a sociedade não deveria ter acesso. Mas é quando foi com a direita, quando foi o processo do golpe Tabajara, realmente isso era legal, isso era dever da imprensa, isso era dever da sociedade entender o que estava acontecendo. Realmente, 2 pesos e 2 medidas. A gente tem aqui um print para a gente ler em relação ao André Mendonça, que ele tomou uma decisão urgente agorinha, por meio da petição 10.3841 de 2026, encartada ao EDOC 36 presentes nos autos. Fábio Luiz Lula da Silva comunica suposto novo vazamento de dados protegidos por sigilo, os quais, segundo argumenta, teriam aparente origem no inquérito identificado como PET número 16.487. Alega-se que o vazamento teria ocorrido a partir da divulgação por veículos de imprensa e de informações relativas aos fatos sob investigação no âmbito da referida PET, convertida no INC número 5068. Querida Geisiane Freitas, ou seja, o André Mendonça já se pronunciou sobre esses vazamentos, né, que ele está investigando. Você acredita que pode dar em algo? Você pode dar algum problema para a investigação? Eu acho que primeiro o que a gente tem que pensar é como é que a gente tem que tratar realmente essa questão de vazamento. O vazamento de alguma investigação só vai interferir ou não se na própria investigação. O que não faz sentido nesse caso, já que a Roberta segue tocando a vida dela normalmente, o careca do INSS está preso, o Marcola tocando a vida também tranquilamente, e o Lulinha está na Espanha. Então não faz muito sentido essa questão aí da transparência, debate muito da transparência, já que as pessoas já saíram, digamos assim, da cena do crime, né? Já que está cada um ali tocando a sua vida. Então, para mim, essa questão é muito mais política do que qualquer outra coisa. Essa decisão do André Mendonça foi tomada depois da visita do advogado do Lulinha e também coordenador da campanha do presidente Lula aqui em São Paulo. Essa visita aconteceu na quarta-feira, ele foi até a residência oficial do presidente Lula e um dos assuntos era justamente essa questão do vazamento de informações. O Lula estaria indignado, estaria realmente completamente preocupado com essa questão do vazamento, de novo, porque o Andrei Rodrigues, que é muito próximo ao Lula, é diretor-geral da Polícia Federal. Então, o incômodo era esse. Então, para mim, são outras questões que estão em relação a esse sigilo aí. Bom, primeiro que isso é interesse público, porque se o Lulinha está envolvido com o caso do INSS, é interesse público. É dinheiro público, portanto, interesse público, e aí teria que ter um pacto de transparência com a sociedade, já que é dinheiro da própria sociedade que está indo para o ralo, que está financiando aí esse vidão desse pessoal envolvido no escândalo. Então, a minha pergunta é o porquê dessa investigação, já que é o interesse público, onde está esse dinheiro e se as pessoas envolvidas estão tocando normalmente a própria vida. É o quê? O presidente Lula, ele quer punir alguém dentro da Polícia Federal? Então, dentro da Polícia Federal existem 2 alas, uma ala que responde ao Andrei Rodrigues e outra ala que estaria mais preocupada com, de fato, fazer o trabalho da Polícia Federal, que é o trabalho investigativo? Não sei. A gente precisa entender aí essa questão da Polícia Federal. Vale ainda ressaltar que há umas 2 semanas, mais ou menos, nós tivemos aquela cartinha, né, aquele manifesto que foi assinado por alguns delegados, enfim, alguns nomes ali importantes dentro da Polícia Federal em apoio ao Andrei Rodrigues, dizendo que a Polícia Federal tinha uma imparcialidade, tinha um compromisso com a democracia, com a soberania, e que as alegações ali, as conversas do André Mendonça de bastidores não estariam fazendo jus ao legado da Polícia Federal, que seria um legado idôneo. Mas também, ao mesmo tempo, a gente tem aí
no bastidor a ideia de que o próprio André Mendonça estaria, sim, também preocupado com a Polícia Federal, tentando entender o que está acontecendo com a Polícia Federal. Então, para mim, é muito mais um caso de entender o que está acontecendo dentro da Polícia Federal, entender. Então, quer dizer que se o Lula conversar com o advogado do Lula e pedir, eles vão fazer, eles vão atender. É muito mais essas relações que têm que ser entendidas do que, de fato, o vazamento ou não dessas informações, já que são informações de interesse público. Bianca Palharim, a Lava Jato, ela foi anulada por conta de um CEP. O ministro Gilmar Mendes, em relação ao inquérito do Banco Master, ele também deu a entender que seria ilegal o vazamento de mensagens entre o Daniel Vorcaro e a sua então noiva, Marta Graeff. Teria dito que aquilo ali era inaceitável. E agora estamos vendo André Mendonça investigar o vazamento que teve também agora, aparentemente tentando proteger o inquérito. Você acha que ele vai ter sucesso? Você acha que isso pode ser um recado para os seus colegas do STF? Eu creio que é bem esse momento em que ele busca entender o que está acontecendo e de que forma que isso está chegando na sociedade, embora é de interesse público. É também interessante porque o André, o ministro, ele coloca de uma forma em que as fontes, elas não serão investigadas, né? E sim, isso é algo assim que é importante a gente chamar a atenção justamente para mostrar o contraste entre o modo do André Mendonça agir e do ministro Alexandre de Moraes, como é que ele tem agido, né, naquele caso em que a fonte passou a ser investigada e não o fato em si, e uma inversão completa, né, do que realmente importa. Agora, essa novela está nutrindo, de uma certa forma, a cabeça de muita gente, nutrindo também o entretenimento, porque realmente está virando uma novela essas mensagens vazadas, esses prints vazados, e o pessoal já querendo saber, inclusive, da vida pessoal do Lulinha, algo que tanto faz, né, gente? Tanto faz, mas gera mesmo, desperta essa curiosidade. Aí o pessoal falando aqui, já teve até no chat, né? A Roberta, ela é amante do Lulinha. Gente, tanto faz, né, para nós aqui, tanto faz. O que importa é o quanto que eles roubaram do povo, o quanto que tem sido um esquema de corrupção, um esquema para fazer pagar mais caro por coisas que deveriam ser mais baratas e que essas coisas são pagas pelo nosso dinheiro, do nosso bolso sai esse dinheiro, não é? Então isso deveria ser o foco, mas tá virando aí uma série de Netflix. Não duvido nada, viu, que daqui a um tempo vai ter mesmo até série do Netflix e vão fazer de um jeito ali bem envolvente, cada capítulo já gerando a expectativa para o próximo capítulo, você não conseguir parar de assistir. E essa novela precisa de um ponto final. E esse ponto final, o que a gente mais espera mesmo é que o ministro André Mendonça, ele se posicione e chame, sim, Lulinha para prestar contas, que decrete essa prisão preventiva, por que não? Já tem mais motivos do que necessário para que isso aconteça. E eu acredito que essa investigação é muito mais, como disse aqui a Geise, é para entender, né, o que está acontecendo com essa polícia que parece defender, mas ao mesmo tempo vaza as informações. É meio estranho mesmo. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora.